Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Nitzavim, que significa apostado. Ela vai lá de Deuteronômio 29:9 até o 30:20. Hoje eu quero falar para vocês sobre a desobediência de Israel e a dispersão do povo de Israel por todo o mundo. É óbvio que quando nós lemos a Bíblia, nós temos que ter um certo entendimento daquilo que ela está nos falando. E quando nós começamos a ler na Torá, lá no livro de Gênesis, quando o Eterno fala com Abraham, que ele faria desse homem uma bênção, e que ele abençoaria, os seus descendentes abençoariam todas as famílias da terra, nós temos que parar para analisar algo que é muito importante. Eu vou voltar para esse assunto em um minuto. Antes eu quero ler um texto que está aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 29, do 22 ao 28. É um texto um pouco longo, presta atenção. Está escrito assim: então dirá a geração vindoura, os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que virá de terras remotas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças com que o Eterno a terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma. Assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Eterno destruiu com sua ira e no seu furor. E todas as nações dirão: por que fez o Eterno assim com esta terra? Qual foi a causa do furor desta tão grande ira? Então se dirá: porquanto deixaram a aliança do Eterno Criador de seus pais, que com eles tinha feito, quando os tirou do Egito, e foram e serviram a outros deuses e se inclinaram diante deles, deuses que eles não conheceram, e nenhum dos quais lhes tinha sido dado. Por isso a ira do Eterno se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita nesse livro. E o Eterno os arrancou da sua terra com ira e com indignação e com grande furor, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. Quando Moshe ordena ao povo de Israel que recebam essa palavra do Senhor, você sabe o que ele está dizendo? Que a promessa que o Eterno havia feito a Abraham se cumprirá. Mas se cumprirá de uma forma muito dolorosa. Veja bem, quando o Eterno falou com Abraham, a nação de Israel não existia. Aqui, eles já existem, mas não estão dentro da promessa. Então veja que mesmo antes da nação existir, o Senhor já tinha avisado ao nosso patriarca Abraham que o Senhor dispersaria os descendentes dele. Só que ele não disse como isso seria feito. Agora, nós temos aqui uma profecia que é muito dura. A dispersão não se dá de forma tranquila, de forma pacífica. Ela vai se dar por conta da desobediência. Eu queria parar um pouquinho para te falar sobre desobediência, porque a desobediência é uma coisa terrível. Antes do homem existir, na eternidade, apareceu um indivíduo que nós hoje conhecemos como Hassatan, que significa o adversário, que acabou entrando em rebelião contra o seu Criador e desobedeceu. E o pecado maior que ele cometeu foi orgulho, que eu considero hoje a causa, a matriz de
tudo aquilo que acontece no universo. E por quê? O orgulho, que também é a arrogância, ele traz consigo um ingrediente que é hiper perigoso. E que ingrediente é este? É a condição de se achar melhor do que o outro. Eu já sou suficientemente bom e eu não dependo de mais nada e de mais ninguém. E por isso eu vou fazer o que eu quero e da forma como eu quero. E é engraçado que em todo o tempo a Bíblia nos fala da dependência que nós temos de ter do Eterno. E quando nós pegamos Yeshua, Yeshua diz uma frase lá nas Boas Novas de Yohanan, né, conhecido como Evangelho de João, que para nós é muito significativa nesse contexto. Yeshua diz assim: sem mim nada podeis fazer. É muito engraçado isso, porque o homem se acha autossuficiente. O homem acha que ele pode governar a sua vida, governar o destino, não só o dele, como de outros. Ele se coloca numa posição na qual ele determina, eu estou procurando aqui uma palavra, determina o que vai acontecer no futuro. Isso tudo dissociado do Senhor. E é interessante que Moshe viu a geração vindoura, porque, obviamente, enquanto o Eterno estava falando com ele, ele estava vendo o que viria adiante. E ele fala que a terra passaria por pragas, viriam doenças por causa da desobediência. E ele fala sobre a destruição de Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, 4 cidades que foram destruídas por causa do pecado. E foram destruídas com fogo, com enxofre, que veio do céu para a terra. E aí fica muito claro o juízo divino contra essas cidades. E o Senhor não haveria mais de fazer isso com Israel. Mas o Senhor destruiria e deixaria a terra desolada. E é interessante, irmãos, nós notarmos que Israel passa por um ciclo muito interessante, que inclusive, quando a Torá termina, nós entramos no livro de Josué, que é o livro das conquistas, que Israel entra. Depois disso, nós temos o livro de Juízes, que é o livro do ciclo, da desobediência, a opressão, o clamor e o livramento. Então, esse ciclo chega num ponto em que o Senhor traz para eles um rei, e mesmo assim a nação continua desejando desobedecer. Essa é uma característica do ser humano. Não é porque Israel era pior do que os outros. É porque o ser humano carrega dentro de si uma semente de desobediência. O DNA dele precisa ser restaurado, do homem, do ser humano. Mas o ser humano precisa colocar dentro de si uma verdade. Eu preciso do meu Criador. Veja bem, o texto da Torá, voltando para a Torá, diz que a destruição vem porque o Senhor se ira com o homem. E nesse caso está falando da nação de Israel. Então você imagina que o Senhor fez milagres, tirou Israel do Egito, fez sinais e prodígios. A caminhada do Egito até Canaã foi permeada de muitos milagres. E quando eu digo muitos, irmãos, eu estou falando de coisas assim que aconteciam diariamente. Só que o povo se acostumou com os milagres. Você imagina o maná caindo dos céus. Você imagina a carne caindo dos céus. Você imagina o Senhor descendo no monte e falando com o povo.
Você imagina outros tipos de milagres acontecendo no meio do acampamento. E mesmo assim, o povo se acostumou e disse, isso é normal. Eu vou fazer o que eu quero. Eles não consideraram mais o Eterno como seu Deus. Eles começaram a querer serem regidos pelo seu próprio coração. E eles começaram a querer ser iguais às outras nações. Esse é um defeito que o povo de Israel tem até hoje. Até hoje, o povo de Israel, e eu estou falando do primeiro-ministro e do pessoal que está na terra de Israel, eles querem agradar as outras pessoas. Eles ficam fazendo concessões sem necessidade de fazer concessões. Nós somos um povo único, nós não temos que fazer concessão para ninguém, nós não temos que querer agradar ninguém, nós temos que agradar ao Senhor. Enquanto o povo de Israel agradou ao Senhor, tudo foi bem. A partir do momento que eles quiseram agradar outras pessoas, quiseram ser iguais a outros povos, não prestou. Mas não prestou mesmo, porque o Senhor começou a bater e a colocar Israel de volta no caminho correto. E aqui essa profecia de dispersão, ela é muito clara. E uma coisa interessante que o Senhor fala que ele traria sobre Israel as maldições que estavam escritas na Torá. E maldição para quem é? É para quem obedece? É para quem é santo? É para quem deseja fazer tudo certinho? Por favor, vamos pensar nisso. Os sinais, eles são muito evidentes. Quando as coisas começam a dar errado, nós temos que parar e dizer assim, será que o que eu estou fazendo está agradando ao Senhor? Será que a minha vida está no parâmetro correto? Porque quando as coisas começam a acontecer, e o judaísmo, nisso os religiosos, eles param para pensar e dizer assim, está acontecendo alguma coisa de errado comigo. Então o que é? É uma aprovação? Ou o Senhor está me sinalizando que eu estou fazendo alguma coisa errada e eu preciso fazer um retorno? Aí é techuvá. Eu preciso me arrepender de algo para poder voltar. Então, quando a gente para pensar nisso, nós vamos cair de novo aqui na Torá, que fala, poxa vida, o Senhor vai falando como ele é um pai, dizendo assim, olha, me obedeçam, façam as coisas certas, vocês vão ter de tudo na terra. Vocês vão ser como um tesouro para mim, um tesouro peculiar. A Torá fala isso. A tradição judaica chama Israel de nação tesouro. E por quê? Porque o povo de Israel recebeu algo que nenhum outro povo recebeu. Ele recebeu o privilégio de se conectar ao seu Criador e permanecer assim, como um povo único na face da terra, através do qual o Eterno traria a bênção para as outras nações. Então Israel seria um repositório, não só da palavra, como também da presença do Eterno, e enquanto eles andassem em obediência, eles irradiariam a bênção do Senhor por onde eles estivessem. O desejo era que isso acontecesse de forma natural, para que a Terra, o planeta Terra, fosse abençoado com a presença do povo judeu. Mas aqui, nós estamos vendo que o Senhor já tinha dito que isso viria, não do lado bom, numa tranquilidade, falar assim, puxa vida, o povo de Israel é uma referência, o judeu ele é uma referência. Isso veio através da desobediência. E às vezes nós nos perguntamos assim, por que o Senhor deixou isso registrado na Bíblia?
Por que ele não registrou só as coisas boas? A resposta é muito simples. Para que as pessoas possam entender que há uma faceta humana que precisa ser restaurada. Qual é essa faceta? É a da desobediência. Essa faceta precisa ser expurgada de nós. Nós não podemos desobedecer ao Senhor, porque toda desobediência gera consequência. Aqui a idolatria, e o povo de Israel acabou caindo na idolatria, uma idolatria horrível, gerou consequências. E você vai perceber que após a dispersão, uma das armadilhas que o diabo usou para poder descaracterizar o povo judeu que estava na diáspora foi justamente a idolatria, que é algo abominável ao Eterno. Porque lá nas 10 palavras dos 10 mandamentos está escrito: não terás outros deuses à minha face, ou seja, para se alinharem comigo, como criador, como sustentador, como abençoador das suas vidas. Não, eu sou único. E por isso, nós precisamos entender que a Torá já vai dando esses avisos de como a dispersão aconteceria. E aí, nós temos então o cativeiro assírio, o medo-persa, o babilônico e o romano. Nós temos essas 4 diásporas que fizeram com que o povo de Israel se espalhasse pelo mundo. Isso vai acontecendo historicamente, e o povo de Israel vai sendo empurrado na história. No Oriente Médio, eles são empurrados para cima. E se você pegar o mapa mundi, você vai ter logo acima de Israel o Oriente Médio, e vai um pouquinho mais acima, você tem de um lado a China, Japão, os países do Oriente. E à esquerda você tem a Europa. Então imagine que os judeus foram empurrados e foram conduzidos para o Oriente. Inclusive o profeta Isaías fala de judeus da terra de Sinim, que é a China, né? E depois nós temos os judeus que foram para a Europa, até eles chegarem na Península Ibérica, que é Portugal e Espanha. E você deve saber que a palavra ibérica, ela vem da palavra hebraica ivrit, ou seja, ela deveria ser chamada de Península Hebraica, porque os judeus pararam ali. Entendeu? Então, é uma coisa muito interessante, porque quem está aí são aqueles que saíram, foram empurrados para fora, expurgados, para poderem povoar o Oriente e o Ocidente. E aí você vai ver uma coisa muito legal, muito interessante mesmo. O Senhor colocando os judeus no mundo. Mas por quê? Por conta da idolatria. E aí eles vão ser descaracterizados, porque perderam as suas raízes judaicas. E é tão interessante isso, irmãos, que a história vem mostrando para a gente isso acontecendo, e o profeta Oséias, ele chama esse povo disperso de Efraim, que são as 10 tribos que se perderam. E ele fala de Efraim como se ele falasse de uma entidade pessoal. E é interessante que lá na Brit Hadashah, Rabino Shaul chama esse povo de igreja, de congregação. Daqui a pouco eu vou chegar aí. Mas antes eu queria te mostrar como a profecia se cumpriu e como a dispersão dos judeus enriqueceu o mundo. Então, nós temos, por exemplo, os grandes conquistadores, os navegantes, Portugal e Espanha, trabalhando com isso para poder gerar novas descobertas. E aí nós temos Pedro Álvares Cabral,
Cristóvão Colombo, que colonizaram a América. E aí, quem foram eles? Ambos eram judeus. Ambos vieram para colonizar a América com caravelas cheias de judeus. Isso é história. Para cumprir aquilo que está escrito na Torá. E colonizaram o Brasil, colonizaram a América Central. E depois você vai ver que aparece uma outra nação de conquistadores, que é a Inglaterra, que acaba colonizando a América do Norte. O que tinha na Inglaterra também? Parte de um povo que foi para lá, atravessando a França, saindo ali pela França e entrando na Inglaterra, judeus que estavam fugindo. Então, você vai ver que na história, todos esses lugares têm uma influência judaica muito forte para cumprir a profecia. E como eu disse para você, como eu estou dizendo, isso deveria ser feito de forma natural. O povo deveria ir crescendo, crescendo e se espalhando. Mas teve que ser feito à força, à perseguição, ao embaraço que eles tiveram por conta da sua desobediência. Então, antes de eu seguir agora para a gente poder falar um pouco da Brit Hadashah, eu gostaria de falar uma coisa para você. Toda desobediência, ela tem um custo, e geralmente o custo é muito alto. E por vezes, a desobediência gera uma dispersão. O Senhor arranca a pessoa de um lugar e ela vai para outro. E ela vai com seus próprios pés. Ela não vai debaixo de uma bênção do Senhor. Ela vai debaixo da desobediência dela, porque a desobediência gera aquela situação. Então isso é uma coisa muito interessante, porque nós vamos esbarrar na história novamente. E vamos ter um ingrediente que é muito interessante. As igrejas se dividindo. E elas se dividem por quê? Historicamente falando, por conta de rebelião. Eu não estou feliz com o meu líder. Junta as coisas e vai embora. E leva um povo com ele. Novamente, o ingrediente da insatisfação, da rebelião, gerando divisão. Isso, amados, é uma coisa muito comum. E isso produziu um povo que acaba tendo esse viés de desobediência. E uma dissensão gera uma nova facção. E essa facção, que é a divisão, gera uma outra divisão, que gera uma outra divisão de uma forma quase que infinita. Lógico que o Senhor vai acabar com isso, mas é terrível a gente ver como isso acontece por conta, mais uma vez, da desobediência. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês agora aqui. Eu separei um versículo aqui em Tiago, para mostrar para você uma coisa que às vezes as pessoas leem a Brit Hadashah, o Novo Testamento, mas não se dão conta. Quando ele está escrevendo essa carta, ele começa dizendo assim: Tiago, servo de Elohim e do Senhor Yeshua ungido, às 12 tribos que andam dispersas. Shalom. Você ouviu? Você conseguiu entender o que está acontecendo aqui? Tiago, que é Yaakov, está escrevendo esta carta para os irmãos que estão dispersos. Mas quem são eles? Judeus que perderam as suas características judaicas, mas que fazem parte das 12 tribos. Esse texto é claro, ele está explícito aqui. Isso aqui não foi escrito para gentil. Será que você consegue entender
que esses homens que vão anunciar as boas novas na diáspora, Rabino Shaul e os seus discípulos, eles estão pregando, estão enviando as cartas para judeus. Se você pegar o livro de Atos, você vai ver, há uma dinâmica muito interessante no livro de Atos. Rabino Shaul, ele é enviado e ele vai nas sinagogas pregar. Ele anuncia Yeshua nas sinagogas e, de repente, ele começa em cada cidade a detectar judeus que estão afastados e que precisam se reconectar. Muitos não vão na sinagoga. Ele vai atrás desse povo e forma as congregações, que são o quê? Judeus que estão retornando para suas raízes, só que através de Yeshua. Mas o que Rabino Shaul usava para anunciar Yeshua? A Torá. Lembra que a Brit Hadashah não existia naquela época. Então ele não poderia anunciar as boas novas usando um documento da Brit Hadashah, mas ele usou tudo o que aconteceu com Yeshua, porque ele estava trazendo uma informação que era o cumprimento da Torá. A Torá e os profetas, elas anunciam de forma explícita Yeshua. E muitas vezes nós não nos damos conta de que todo o Tanakh, que você conhece como Velho Testamento, fala só sobre Yeshua. É uma coisa impressionante. Uma hora dessa nós vamos falar disso pausadamente e nós vamos trazer os pontos para você entender. Mas eu quero que você entenda isso agora, que você comece a entender isso e ver como que a coisa está acontecendo. Então, olha só que coisa interessante. Quando nós pegamos agora as cartas de Kefa, de Pedro, por exemplo, 1 Pedro 1:1, ele diz assim: Pedro, enviado de Yeshua HaMashiach aos estrangeiros dispersos em Ponto, Galácia, em Capadócia, em Ásia e em Bitínia. Ele está falando de um povo que é estrangeiro e que está disperso. Você acha que ele está falando aqui de gentios? De pessoas que nunca conheceram o judaísmo? Não. Ele está escrevendo uma carta para os judeus que são hoje estrangeiros, porque não estão em Israel, mas que estão dispersos. É interessante que ele usa a mesma estrutura que Tiago usou. Será que a gente consegue perceber, então, o que está escrito aqui? A Brit Hadashah, depois do livro de Atos, quando nós começamos a entrar nas cartas do Rabino Shaul e dos demais que escreveram, eles vão relatar esse movimento de dispersão, onde eles chegaram, onde as cartas deles alcançaram os judeus que estavam dispersos. O próprio Yeshua, irmãos, ele disse assim: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se você parar para pensar, tem um ingrediente muito interessante aqui. Yeshua diz para os discípulos dele: ide, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Será que a gente está entendendo o que está acontecendo? O Senhor está reunindo hoje, debaixo de uma organização, vamos chamar assim, chamada igreja, esse povo. Os judeus que perderam as suas características. E que a Torá disse que aconteceria isso. Isso é história. Eu estou tentando mostrar algo a você agora, que é história. Mas é uma história que não é contada. E você pode estar se perguntando assim: mas Rabino, por que o meu pastor nunca me disse isso? Por que o meu apóstolo nunca pregou uma coisa dessa na igreja? É porque ele não tem esse nível de informação.
Ele pode ter um conhecimento da Bíblia, mas ele precisa de algumas informações para fazer as conexões. A culpa não é dele. Ele não teve esse tipo de estudo, ele não chegou a penetrar nisso. Porque existem os links que nós estamos fazendo que são coisas históricas, mas que você precisa conhecer da tradição judaica para você vir e linkar todas essas coisas. Na realidade, irmãos, o que nós estamos dizendo aqui é que hoje a igreja, junto com Israel, são as 12 tribos. Não dá para separar isso. Obviamente, você deve compreender que quando o Rabino Shaul escreveu o livro aos irmãos, aos judeus que estavam em Roma, né, que é o livro de Romanos, lá no capítulo 11 ele faz uma analogia muito interessante. Ele usa a oliveira para falar da nação de Israel. E ele fala da oliveira boa, que é a nação de Israel, que são aqueles judeus que foram preservados, que preservaram a sua identidade. E eles vão formar a nação de Israel em 1948, quando Israel voltou a ser uma nação. Então, estes, inclusive tendo entre eles os judeus ortodoxos, que foram os guardiões da Torá, e eu aqui tenho que elogiar esses irmãos, porque eles mantiveram a pureza da Torá, a pureza das Escrituras, eles mantiveram muita coisa da tradição judaica, lógico que eles acrescentaram algumas coisas, e é interessante a gente parar para pensar também o seguinte: hoje os judeus ortodoxos têm uma série de rituais, e as pessoas falam assim, para que tudo isso? E eu, como judeu, entendo isso. O meu povo tem tanto medo de pecar, a gente tem tanto medo de pecar, que eles incluíram uma série de coisas que vão afastar a gente do pecado e tentar aproximar a gente cada vez mais do eterno. Então, hoje, há dentro do judaísmo uma consciência de que nós não podemos pecar contra o eterno. Oxalá todos tivessem esse tipo de consciência. Mas eu vou voltar aqui, vou retomar a minha linha de raciocínio. Então, Israel, quando voltou a ser uma nação, Israel renasceu como havia sido profetizado. O próprio profeta Isaías diz, poderia uma nação nascer um dia? E ele completa, mas Sião esteve de partos e deu à luz seus filhos. De um dia para o outro. Um dia Israel não existia, no outro passou a existir, como se nascesse. A profecia se cumpriu. Então, hoje, onde está o cumprimento dessa profecia? Porque Israel está na terra, mas onde estão o restante da profecia? Então, nós temos os judeus espalhados por todo o mundo. Mas nós temos também a igreja, que faz parte do povo de Israel. E a igreja está começando a se conscientizar disso. Hoje, há uma urgência do Senhor de fazer com que a igreja retome a sua identidade judaica, porque eles são judeus. Você que está me ouvindo, você é descendente do povo de Israel. Eu tenho vários vídeos que falam sobre isso aqui no nosso canal. Pesquise lá. Eu estou te falando que hoje a profecia se cumpriu de uma forma tão ampla que o Senhor resgatou e está unindo esse povo. Lembre-se que na profecia de Rabino Shaul, quando ele está falando lá em Romanos 11 sobre a oliveira, ele diz que uma parte desse povo se rebelou. E o Senhor então arrancou um ramo e pegou um ramo lá, que é a oliveira brava, mas ela continua sendo oliveira. São duas árvores da mesma família. Presta atenção nisso, porque quando nós pegamos aqui as palavras do Yaakov, né, ele fala das 12 tribos. 12 tribos são uma família. 12 filhos vindo do mesmo pai, com mães diferentes, mas do mesmo pai, que formaram uma família. A oliveira brava
Foi arrancada um galho e enxertado. Puf! Na oliveira boa. Então a oliveira brava, ela está recebendo esse galho, ele está recebendo toda a seiva, toda a vida da oliveira boa, que é a nação de Israel. Se você entender isso, você vai ver o quão preciosa é essa palavra, o quão bondoso é o Senhor de pegar a nós, todos judeus, que tínhamos a identidade obliterada, arrancada, fora por Satanás. Ele restaurou a nossa identidade, restaurou-nos como povo eleito dele, e hoje ele quer fazer de nós um com a nação de Israel. É óbvio que o caminho é muito espinhoso, porque os judeus olham para nós e dizem assim, eu vou falar dos judeus messiânicos agora, eles dizem assim, vocês não são judeus. E é interessante que o judaísmo ele é plural, ele não tem só uma linha. E mesmo assim, porque nós temos Yeshua e declaramos isso de forma explícita, eles dizem que nós não somos judeus. E falam que o pessoal da igreja é um bando de goi, como eles gostam de usar essa palavra, né? São só gentios. Eles são simpáticos a nós, mas não são nossa família. Então precisa tirar essas escamas dos olhos dos judeus, e a igreja precisa se ver como esse irmão mais novo, que tem tudo para aprender com o irmão mais velho, mas que tem uma herança para levar para o irmão mais velho, que é Yeshua. Todo esse mover estava previsto na Torá. No coração do Eterno já estava todo esse mover, para que o povo dele seja um. Quando o Rabino Shaul diz que Yeshua derrubou a parede da separação, que fazia de dois povos um, ele está falando sobre isso. Há uma necessidade de nós entendermos isso, de nós nos aproximarmos dos nossos irmãos judeus de outra forma, com amor, com carinho, entendendo eles, entendendo que a Igreja Católica, através da Santa Inquisição, Adolf Hitler, e a Igreja Católica foi conivente com ele, eles criaram uma barreira histórica no coração dos judeus, fazendo com que os judeus hoje sintam uma certa resistência de cristão, justamente por causa disso, porque muitos foram mortos em nome da cruz. A Igreja Católica, quando foi preciso se manifestar, ela nunca se posicionou ao lado do povo judeu. Pelo contrário. Então, tudo isso pesa. E nós precisamos entender esse fator histórico que ainda está povoando a alma dos judeus. Ainda isso é muito evidente dentro da alma judaica, da nação de Israel como um todo. Hoje o povo judeu tolera algumas coisas, mas tolera em face do acordo que foi feito lá atrás com a ONU. E uma coisa que eu quero elogiar o meu povo, o povo de Israel. Nós somos um povo que cumpre aquilo que nós prometemos. Porque Israel poderia já ter arrancado as igrejas, arrancado a idolatria de dentro da nação, mas não faz isso. Por respeito a um acordo feito lá atrás. Há de se elogiar o povo de Israel. E eu quero terminar essa palavra aqui da Torá falando para você o seguinte: nós precisamos entender o desenrolar profético das Escrituras. Precisamos entender que os judeus ainda esperam pelo Mashiach, que nós sabemos que é Yeshua. E eles esperam por quê? Porque foi colocado um endurecimento. Nesse capítulo 11 de Romanos fala sobre isso. O endurecimento veio em parte à nação de Israel. Para quê? Para que houvesse essa reconexão e a salvação do povo gentil, que na realidade são judeus que perderam as suas raízes. Então nós precisamos compreender todo esse mover profético e agir de forma a caminhar
paralelamente com o povo de Israel, até que nós possamos lá na frente nos encontrar, formarmos uma grande nação e podermos dar as boas-vindas ao Messias que virá. E nós sabemos que muito em breve acontecerá um evento extraordinário que nós conhecemos como arrebatamento. E ele virá para trazer bênção para todos nós que aguardamos pela vinda de Yeshua. O povo de Israel também aguarda por ele. Que nós possamos orar para que esse véu que está sobre os olhos deles caiam e que eles possam receber Yeshua como o Mashiach prometido pelas Escrituras para a nação de Israel. E nós que possamos continuar firmes, crendo em Yeshua, servindo e fazendo de tudo para que a nossa vida possa servir de exemplo a eles. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo, porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá, Beshem Yeshua Mashiach, Amen, Amen.